Fala pessoal, tudo certinho? Você está em mais um episódio do Conexão EMQ, que é o podcast da Escola Marco Quintana, e hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Mas antes de eu apresentar para vocês o nosso convidado, toca a vinheta! Pessoal, hoje estamos aqui com o querido Ramiro Martins, que é empreendedor desde adolescente. Ele é formado em agronomia pela Universidade Federal de Pelotas e, junto com a agronomia, cursou administração na Universidade Católica de Pelotas. Então, juntos, né? Dá pra ver, o cara tem sangue no olho, o cara tem aquela visão de trabalhar firme. Atualmente, ele está há mais de 5 anos no mercado de tecnologia, inovação e saúde e é cofundador e CEO na Fácil Consulta, que ele vai explicar um pouco melhor para nós o que é essa empresa e vai ser uma conversa super interessante. Bem-vindo, Ramiro. Valeu, cara. E aí, Samuel. Bom, primeiro agradecer o convite de participar aqui do podcast, né? É uma honra poder contar um pouquinho da nossa trajetória e vamos bater esse papo. Valeu, cara. Assim, ó, já viu? Ele bastante simpático, a gente já conversou nos bastidores e a gente tem aquela visão que a gente já pensou assim, cara, empreender no Brasil, né? Cara, empreender é uma coisa que a gente não nasce sabendo e nas escolas, assim, a gente não tem uma cadeira específica, nem na faculdade. E eu sei que tu começou a empreender desde a adolescência. O que te motivou? O que foi? O que deu na tua cabeça? Falei, vou começar a empreender agora, ainda adolescente. É uma pergunta que bastante gente faz, assim, né? E pra mim sempre foi uma coisa muito verdadeira, assim, que veio de dentro. Então, meus pais são empreendedores, né? O meu pai no ramo do agronegócio, a minha mãe no ramo farmacêutico. E eu sempre em casa convivi com isso, com empreendedorismo, com pessoas, com vendas, com desafio, com números. Pra mim sempre foi um assunto que me interessou e eu sempre estive bem envolvido. E desde a época do ensino médio, assim, eu nunca me enxerguei muito conformado com, vou esperar o tempo passar, vou passar no vestibular, depois mais 5 anos, passo na faculdade, e aí eu vou entrar no jogo. Eu sempre tive um desconforto de entender, cara, eu tô me desafiando, o que eu posso fazer, né? E eu acho que a partir daí que eu comecei a pensar em como empreender, ideias. O Fácil Consulta não foi o primeiro empreendimento, ainda na época do colégio, eu e um colega, nós tínhamos um dinheiro, juntamos um dinheiro e fomos investir na bolsa, né? Porque não podia trabalhar, tava estudando no Mário Quintana de manhã e de tarde. Então vamos fazer o dinheiro trabalhar pra nós e a gente vai começar a ganhar dinheiro já com seus 15, 16 anos. Claro que deu tudo errado, o que a gente botou de dinheiro lá, perdeu quase tudo, mas foi a primeira experiência de querer fazer alguma coisa fora do padrão, né? Pô, que legal. Então, tu primeiro tua primeira parte assim no empreendedorismo foi nessa questão de fazer algum investimento ou o que tu fez assim de empreendedorismo na adolescência? É porque eu sempre gostei muito do negócio da família, né? Principalmente o negócio rural, sempre fui bem envolvido. E aí em algum momento com 13, 14, 15 anos eu tinha umas vacas. Foram vendidas aquelas vacas e eu fiquei com dinheiro. Tá, legal, o que eu vou fazer com isso? Aí tinha outro amigo que também tinha juntado um dinheiro na época. Vamos investir na bolsa em ações. Porque a gente bota esse dinheiro, vai multiplicando ele, vai ganhando. Quando a gente se formar no colégio, a gente já tem um salário, uma remuneração legal. Sim. Essa foi a ideia, eu me lembro claramente, como se fosse hoje. Vai dar certo, não tem como dar errado. E aí que a gente foi lá, começou a comprar umas ações, começou a fazer investimento. Lógico que deu tudo errado, né? Porque a gente não tinha o mínimo de maturidade, de conhecimento, nada, né? Eu particularmente perdi, não foi todo, mas foi metade do dinheiro depois. Mas foi a primeira experiência. Serviu de aprendizagem, né? Sem dúvida nenhuma, claro. Isso ainda na saída do ensino médio, entrando na faculdade, mais ou menos. Que legal, cara, porque a gente fica falando assim que essa visão, então tu tens um exemplo em casa, né? Que teus pais são empreendedores, então tu já teve essa questão desde jovem, o que motivou você a chegar hoje na empresa grande que vocês têm, né? Mas pergunto pra ti assim, conta um pouco, cara, né? Quando vocês abriram um CNPJ, essa questão burocrática, porque a gente sabe que abrir empresa no Brasil, né, no geral, assim, é algo bastante penoso, burocrático. Tem um MEI que facilita para alguns trabalhadores, né, para alguns iniciantes no mercado de empresariado. Mas conta essa tua aventura de vou abrir meu CNPJ e a burocracia que deu nesse problema aí. Legal, inicial. Então teve essa primeira experiência com as ações ali, o dinheiro tava lá, tava se perdendo, né, depois tentando perder menos. E aí eu tava no 2º ano da agronomia, no 1º da administração, numa cadeira de empreendedorismo. E nos desafiaram a ter uma ideia que fosse inovadora e tivesse viabilidade econômica. Nisso, eu e o meu atual sócio, mas na época colega de aula, que não era nem meu amigo, a gente só se juntou de dupla mesmo, a gente tava recém se conhecendo, pra fazer o trabalho. O avô dele tava tendo muito problema na época pra marcar consulta médica. Particular é muito caro, convênio demora demais. O SUS, por uma consulta com especialista, levava mais de ano. E o cara, peraí, tem oportunidade aí. Por que a gente não... Naquela época tava muito fervendo, assim, a digitalização. Com o iFood, com o Uber, tudo indo pro digital. E marcar consulta médica era a mesma coisa
há 50 anos. Vamos digitalizar esse mercado, criar uma plataforma para mudar a experiência como as pessoas encontram o médico. Apresentamos o projeto e dali o projeto passou na disciplina e acabou. Nunca que aquilo ia virar uma empresa, porque nós não éramos do mercado de saúde, a gente estava na faculdade, ele trabalhava ainda além de fazer faculdade, então não tinha espaço. Só que a incubadora de empresas da universidade, na época, entrou em contato conosco, uns 3 meses depois desse projeto, dizendo que tinha um espaço lá dentro para desenvolver a ideia. Esse projeto foi apresentado na administração? Na administração, na cadeira de empreendedorismo, no primeiro semestre. A gente passou na cadeira, isso foi em julho de 2015. E a incubadora entrou em contato conosco. Temos um espaço aqui, a incubadora ela fornece todo um subsídio para tu desenvolver uma empresa, né? Apoio jurídico, contábil e um espaço físico. E eu brinco que ali foi quando a faísca para gerar a explosão, porque nós já tínhamos vontade, eu e ele, a gente tinha esse alinhamento, embora não se conhecesse, mas estava no momento de vida próximo, de empreender, fazer uma coisa diferente. Eu estava nas 2 faculdades, me consumia todo o tempo, mas eu ainda não me sentia satisfeito, eu sentia que podia fazer alguma coisa a mais, que eu não estava me desafiando tanto quanto deveria. Esse negócio de passar nas provas e tal, eu sempre tive notas, eu me formei com a 2ª melhor nota do curso todo, mas não era uma coisa que me completasse, do tipo, ó, tô tranquilo, não preciso fazer mais nada, vou esperar me formar pra entrar no mercado. E aí veio a incubadora, dali que nós começamos a pensar o Fácil Consulta, não mais como uma ideia, mas como um negócio. Embora a gente não tivesse conhecimento nenhum, era só vontade, a gente também não era completamente impulsivo. Então nós ficamos todo o ano de 2016 só visitando o consultório médico. Ligamos para 1000 médicos, marcamos visita com 200, pegamos o notebook e fomos nos consultórios apresentar a nossa ideia. Ver se ele ia gostar, se ele compraria, se não compraria e entender melhor aquele mercado. Dali a gente lapidou um pouco a ideia para fazer o lançamento. E aí, falando da questão CNPJ, a gente só foi lançar a empresa 1 ano e meio depois da ideia, início de 2017. Nesse primeiro momento, a gente nunca foi muito burocrático. Então, o que é o mais simples? É um MEI. Ah, mas são 2 sócios, não pode. Paciência, abre no teu nome mesmo. Então, no primeiro momento foi o MEI no nome do meu sócio, que se ele quisesse ter me tirado, se fosse mau caráter, e quisesse ter me tirado do negócio, né? Podia ter feito isso. O MEI, começamos a operar, a vender. Aí sim, depois que a gente estruturou um pouquinho melhor, né? Claro, contabilidade, virou uma limitada e assim por diante. Mas foi só depois de, sabendo que essa burocracia é um caminho meio sem volta, só depois de ganhar convicção que tinha espaço naquele mercado, a nossa solução tinha fundamento, que a gente foi tanto botar dinheiro no negócio para desenvolver produto e tudo mais, como também abrir o CNPJ. Ah, e deve ter, te pergunta assim, né, Ramiro, deve ter... Porque começou ali, né, a crescer e quando de repente chega a pandemia, cara, que o mundo se transformou praticamente online. Teve um crescimento maior na pandemia ali? Como é que foi isso, cara? Teve, por um lado, como o nosso serviço é essencial, né, uma plataforma de agendamento de consultas, até explicando um pouquinho o que é o Fácil Consulta. Surgiu como uma plataforma para conectar médicos e pacientes. Hoje tu entra no nosso site, facilconsulta.com.br ou no aplicativo, tu vai encontrar mais de 1000 médicos disponíveis, de 45 diferentes especialidades. E ali tu vai ver um perfil completo do médico, avaliações desse profissional de outros pacientes e a agenda dele. Então, em questão de 3 minutos, tu escolhe o médico, vê o preço de consulta, né? São consultas particulares com um valor mais acessível, que a gente negocia direto com o profissional. E o paciente, em 3 minutos, faz o seu agendamento. Com um tempo de espera super curto, né? Muitas vezes tu consegue consulta pro mesmo dia, um bom especialista com avaliações. Então, quer dizer, para transformar essa experiência de agendamento mesmo. Depois disso, a gente acabou ao longo da jornada criando outras soluções. Benefício de saúde para famílias, para empresas, outras soluções para o médico, né, e profissionais de saúde que davam mais destaque, mais resultado. Mas a base da plataforma é uma plataforma de agendamento de consulta. Perfeito, perfeito. Até depois eu vou te perguntar mais sobre a empresa, mas antes queria puxar um pouco, tu falou de agronomia eu e até pulei administração. rapidinho só para te contar da pandemia, rapidinho. O que aconteceu? Como era um serviço essencial, naquela época não se falava em teleconsulta. E ali, na medida em que os consultórios foram fechados, a gente lançou a solução de teleconsulta, é verdade, que acabou compensando bastante da redução dos agendamentos para o consultório presencial. Então, perto de outros mercados e outros Até hoje setores, vocês fazem teleconsulta? Fazemos. Hoje, aproximadamente 10, 15% dos nossos agendamentos são para teleconsulta. O que tu imagina, às vezes tem só olhar os exames, dá para fazer. Principalmente em algumas especialidades, psiquiatria, psicologia, clínico geral, o percentual de teleconsulta é bem relevante. Que legal, cara. Eu ia te perguntar sobre... Porque a gente tá falando aqui, muitos são estudantes, né? E, pô, tu fez a administração e tu fez a agronomia. É claro que tu não estás empreendendo na área de agronomia diretamente, mas com certeza teve alguma influência também, né? Porque todo o aprendizado que a gente faz ao longo da vida é que nem aquele negócio, não, vou estudar Bhaskara pra quê? Vou aplicar pra onde? É uma habilidade que a gente aprende, né, cara? Mas eu pergunto assim, as universidades, porque tu é formado nas duas, né? Sim, sim. Então, olha só.
como as universidades, ou os cursos, né, te abriram a tua cabeça, de certa forma, para essa questão de empreender e nessa área. Os ensinamentos, o que foi mais importante? Eu já vi que a administração nessa disciplina, essa primeiro semestre foi extremamente importante. Foi o do Sr. Diago. Se não tivesse essa disciplina, talvez você estaria empreendendo. Porque eu vi que tem espírito em outro ramo. Provavelmente. Né? Mas que legal, cara. Então me conta um pouco dos cursos de graduação que tu fez e, de repente, o que isso colaborou pro que você é hoje. Eu fui fazer agronomia, eu sempre tive muita convicção da agronomia, porque eu tive envolvimento com o nosso negócio, com o campo, tenho bastante envolvimento até hoje. E tem muito a ver com biologia, né? Fizesse caixa entomológica lá, trabalhou. Claro, a gente fez na biologia também. Não, e é um curso muito rico, assim, muito bom. A Universidade aqui de Pelotas também é muito... Eliseu Maciel, ele é muito bom. Né? É uma referência. Então eu sempre tive convicção de fazer agronomia por conta desse envolvimento. A agronomia é um curso muito, muito técnico, né? Então logo no primeiro semestre, no primeiro ano, eu sentia falta um pouco de outras cadeiras que envolvessem mais o genérico do negócio. Marketing, vendas, contabilidade, pessoas. E daí que eu fui fazer administração junto, entendendo que seria um bom complemento. Então no segundo ano da agronomia eu comecei a administração. Como a administração são 4 anos, formou junto. A formatura deu 3 semanas de diferença uma da outra. Meu Deus. O que eu vejo da faculdade, assim, ó? A faculdade, no geral, ela é uma caixa de ferramenta, né? Que ela vai te fornecer ferramentas que vão ser úteis para umas coisas e para outras não. Então, o que eu vejo é que assim, a gente muitas vezes deposita a expectativa de que a faculdade vai te preparar para tudo, mas não, ela tá te trazendo uma bagagem de conhecimento que se tu não souber onde aplicar, não adianta. Então, para mim, foi muito importante o momento da faculdade, tanto para os conhecimentos técnicos, a administração envolveu várias coisas que hoje eu uso muito no negócio, mas também foi um momento de eu questionar um pouco o que eu queria. Né? Na agronomia era estritamente técnico, vou para administração, mas que ainda assim não vai resolver nada, né? Porque tu aprender um curso de administração não vai te tornar um bom administrador. E no fim eu entendi que eu queria empreender, né? Não tinha conhecimento nenhum para aquilo, a faculdade não te prepara diretamente para empreender, mas foi um período de amadurecimento que forneceu várias ferramentas e conhecimentos técnicos. Alguns foram usados, outros eu tive que desenvolver em paralelo depois há muitos erros, né? Mas foi um momento importante, assim, de amadurecimento para isso. Eu acho isso fantástico que tu falou, porque, né, para todas as faculdades, mas biologia, cara, eu fiz uns estágios lá que, de certa forma, eles não me serviram para continuar a minha carreira, né? Mas, de certa forma, eles mostraram que não era aquilo que eu queria. Então, às vezes, a gente faz uma coisa, não deu certo. E claro que deu, cara. Tu observou que aquilo talvez não seja a tua área e que o montante dos conhecimentos tornou o que você é hoje. Por isso, tem que estudar a mesma coisa que tu não gosta. Tem que ir bem nas provas. O rapaz aqui tinha o segundo na turma. Estudou, tem sangue no olho, mesmo fazendo 2 faculdades, gurizada. Então, olha só, quando a gente luta, quando a gente vai atrás, né, cara, as coisas dão certo. Aí eu vou te perguntar, cara. Falando da empresa, desde a abertura do CNPJ, do MEI lá, né? Enfim. Cara, tivesse algum momento que te lembre assim que... vou ter que desistir disso, não vai dar certo, tá complicado. Tu te lembra de algum desses momentos? Teve, sem dúvida teve, porque a gente começou a empreender, era 90% vontade e emoção e 10% razão. Não que nós não tivéssemos fundamento enquanto pessoa, mas não tinha preparo para aquilo, né? Então a trajetória nos primeiros anos ela foi de 9 erros para 1 acerto. E aqueles erros iam acumulando uma série de consequências, né? Desde dificuldade, eventualmente, de vendas, de crescimento, de gestão de pessoas, financeira. Então tiveram vários momentos assim muito desafiadores, porque a gente foi aprendendo a jogar futebol no meio do jogo, né? Então vamos dizer assim que a partida tava com 30 do primeiro tempo, a gente tava recém entendendo as regras do jogo, né? Foi bem isso, não teve um preparo, sabe? Eu entrei para dentro de uma empresa e me preparei 5, 10 anos para empreender. Ao mesmo tempo eu acredito que esse all-in acelera muito as coisas, né? Porque ou tu faz dar certo ou tu morre. Então teve um momento ali em que a gente tinha muita ineficiência no nosso modelo de negócios. A maneira como o dinheiro saía para crescer e voltava. Ele saía rápido e ele voltava muito lento. E isso aí causou muita dificuldade financeira nesse momento. E a gente não entendia claramente qual era o problema. Tá crescendo, mas tá consumindo caixa. Que tá né? Tem alguma coisa errada. E aí foi muita dor, assim, muitos erros até tu entender. Questão um pouco mais financeira, modelo de negócios, ajustar fluxo de caixa. Foi um momento que a gente teve que captar bastante dinheiro com investidores para injetar no negócio, para que a gente pudesse seguir crescendo e compensar aquele desencontro de fluxo de caixa. Então foi um momento assim bem determinante que se as coisas não tivessem sido resolvidas, a empresa tinha acabado. Mas fora isso, até hoje, 50% dos nossos momentos são de desafio, algum risco, coisas que tu erra e depois olha pra trás, poxa, e não erra de novo e vai aprendendo, né? Empreender é isso, né, cara? É tu assumir os riscos e tu vai aprendendo. Porque ninguém tem a fórmula perfeita, ainda mais numa empresa que tu estás começando, tu não estás copiando, né? Tu estás fazendo algo novo. Aí, cara, eu queria te perguntar, Cíntia,
Pensando na nossa comunidade, Pelotas, cara, eu tenho minha opinião sobre isso que gostaria de ouvir a tua. Pelotas, tu considera um local bom para empreender, cara? Ué, eu considero... A opinião formada que eu tenho é mais Brasil do que Pelotas. Eu considero o Brasil no geral e, consequentemente, Pelotas um ótimo lugar para empreender. Porque o que é empreender? Não é necessariamente abrir uma empresa ou abrir um CNPJ. É resolver um problema, né? Então eu tô vendo um problema acontecer, eu vou criar uma solução e vou, né, ganhar dinheiro e vender essa solução para resolver uma dor. Então quando tu olha problema, o que mais tem hoje no Brasil, de maneira geral, são muitos problemas. E é uma economia gigantesca. Nós não estamos trabalhando num país pequeno de 1 milhão de habitantes. São 200 milhões com muito problema. Logo eu vejo que é uma ótima oportunidade de empreender. O que a gente não tem é preparo, né? E aí não na faculdade, nem no ensino médio, tu não tem uma disciplina de empreendedorismo ou de como desenvolver um produto, vendas, lidar com pessoas, lidar com dinheiro. Então eu vejo que a gente é muito mal preparado, assim, né, a nível de sociedade para empreender. Por isso que o empreendimento acaba sendo uma coisa bem raiz, que tu aprende na prática. A gente estava conversando antes aqui de entrar na gravação. Se eu não me engano, do dado do Sebrae, é que 80% das empresas morrem em menos de 5 anos. Então o que é isso? É um despreparo completo. Né? Vou fazer no impulso, morreu, se endividou, quebrou. Então Pelotas, sim, sem dúvida nenhuma, eu acho que é um excelente lugar para empreender. E especialmente hoje com o digital, claro que nem todos os negócios podem ser digitais ou podem usar do digital para escalar, mas com o digital cada vez menos a gente enfrenta a barreira geográfica, né? Perfeito. Inclusive a minha área do ensino, né, de educação, a gente hoje tá... Aqui é o podcast da Escola Mário Quintana, né, cara? Eu queria ver contigo, assim, cara, se te lembra que a empresa aí, então, tem 9 anos, mais ou menos, né? Tem 8 anos. 8 anos. Teve algum momento também que tu te lembra de sentar com o teu sócio e falar, tia, aqui tá virada de chave, a partir de agora o troço vai pra cima, assim. Foi mais ou menos esse mesmo momento que eu lembro de sentar com ele e dizer, se a gente não fizer nada, acabou, né? Porque foi um momento em que a gente tava com muita dificuldade financeira nesse fluxo de caixa, porque a empresa sempre cresceu. Só que crescia e o caixa não crescia na mesma proporção, tinha um delay ali. E essa questão que a gente começou, quando entendemos o problema, que o problema estava muito mais no nosso modelo de negócios, né? Esse ritmo com que o dinheiro entrava e saía. Quando a gente entendeu isso, aí a correção foi mudar o modelo de negócio. A gente saiu de um modelo onde nós ganhávamos dinheiro um pouquinho por cada consulta que era realizada. Então tu imagina um paciente, quando a gente fala de recorrência. O paciente, ele consultou hoje, ele só vai voltar daqui a 6 ou daqui a 12 meses. A pessoa não consulta toda semana. Então tu tinha uma dificuldade muito grande de crescer com clientes antigos. Tinha que estar sempre comprando, né, adquirindo clientes novos. Quando a gente mudou a postura da empresa para lançar e priorizar modelos que tivessem recorrência, tanto para famílias, assinatura, como para empresas, como um benefício corporativo, isso mudou completamente a lógica do negócio. Então, no conceito, a gente teve essa... se a gente acertar isso aqui, vai... E depois foram mais ou menos 1 ano, 2, modelando, né, esses modelos de assinatura. Precificação, margem, canal de vendas. Mas sim, foi o momento em que esse estalo veio. Poxa, entendemos o problema e tem um caminho para a solução, né? Fantástico. Então, até isso estava aqui no meu roteiro, já respondeu de forma bastante clara. A gente tem aí, pelo que eu entendi, o momento que tem que ter o equilíbrio entre o desconto que o médico vai dar, o que a empresa vai ganhar pelo agendamento e tem que ter o público ali também, né, cara? Se isso gera um desequilíbrio, as coisas não estão dando certo, né? Com certeza. Mas assim, deixa eu te perguntar, cara, vocês não atendem só Pelotas? Começou só Pelotas ou não? Sim, começou só Pelotas e foram 2 anos, quase 3, só Pelotas. Tá, e aí eu te pergunto, hoje é o Brasil inteiro ou ainda não? Ainda não, todo o sul do país, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e tem uma operação mais embrionária no Centro-Oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Fantástico. Então, em breve vai estar talvez no Brasil inteiro, né? Esse é o nosso objetivo. E como é que o público, no geral, assim, descobre vocês, cara? Por exemplo, a pessoa vai na internet, ali pesquisa ou... Fora os meios mais orgânicos de indicação, né? O principal canal hoje de aquisição, quando a pessoa precisa de um médico. Então, eu me conscientizei que eu preciso consultar com um otorrino. A pessoa vai no Google, né? Então a gente fez todo um trabalho desde o início muito focado no Google, tanto de maneira orgânica, que é a pesquisa que o Google te coloca lá em cima sozinho, como o pago, né, o patrocinado, porque ali é o principal canal hoje por onde as pessoas encontram um médico. Então a pessoa precisa de um médico, ela vai pesquisar otorrino em Londrina. Sim. Faz consulta, vai estar lá em cima, ela entra no site, vê os médicos e agenda. Esse é o arroz com feijão, assim, é o principal canal hoje de aquisição de novos pacientes para a plataforma. É fantástico, é o mundo digital, né? E eu queria puxar agora, cara, porque imagina que
a gente tem muitos alunos aqui que vão se formar e muitos talvez pensem em empreender, muitos já até estejam empreendendo, que tem pais que vão ter que tocar o negócio dos pais e quer tocar, enfim. Claro. Eu queria que tu falasse agora, pela tua experiência, que tu foi um cara que desde cedo viveu no mundo do empreendedorismo, né? E empreendeu desde cedo. Para os alunos ou para os jovens que nos escutam agora e que nos veem agora, qual o conselho que tu dá para partir do zero, assim? Imagina um jovem que talvez que não tenha nenhuma experiência em empreender, mas tem um sonho em empreender. Claro, eu acho que o primeiro ponto, né? Eu sempre brinco com essa questão porque se conselho fosse bom, se vendia, não se dava, né? Então eu sempre cuido bastante para dar conselho, porque na minha visão, primeiro começa muito com personalidade, né? Tu te conhecer, porque empreender Não é é bom. para todo mundo empreender? Não necessariamente, não, porque tem pessoas que não vão ter perfil e nem querem isso. Assim como pessoas que vão trabalhar numa organização, numa multinacional ou que vão fazer um concurso. Eu mesmo tive uma experiência na faculdade por querer ter essa experiência de trabalhar 1 ano na Embrapa, fazendo estágio. Definitivamente não é pra mim, não é uma carreira que eu não me identifico. Mas tá tudo bem, tem pessoas que se identificam, né? Então pra mim sempre foi uma coisa muito verdadeira, assim, de dentro. Eu quero empreender, eu quero entender isso. Eu tinha um desconforto, eu tinha uma pulguinha me dizendo, vai pra essa direção. Não tinha instrução e nem conhecimento, mas acreditava nisso. E a partir desse caminho, quem entende, quem busca isso, eu vejo que são 2 caminhos. O primeiro é o menos arriscado, que é, vai trabalhar numa boa empresa, que tu tenha alguém que te lidere, que possa servir de inspiração para aprender os fundamentos básicos ali de empreender. Que eu diria que é o seguinte, aprender um pouquinho sobre vendas, sobre gestão de pessoas, sobre produto e sobre dinheiro. Eu não acho que tu tem que ser especialista em nada disso, mas se tu tiver o conhecimento mínimo, tu já te defende. Entra numa empresa, entende a organização sem assumir um risco propriamente, né? Porque a empresa não é tua. E dali vai abrir o teu negócio com 2, 3 passos mais adiantado. Ou faz que nem eu, vai no impulso, mesmo com bastante questionamento e crítica. Mas não, eu quero fazer, tô disposto a fazer, vai depender só de mim. Se der tudo errado, a culpa é minha, eu assumo. E vai empreender e chuta a bola pra frente e corre atrás pra aprender. Né? Como fazer, entender essas questões, formar time, tomar bastante na cabeça, né? Porque as coisas elas não são nem lineares e muito menos rápidas. E geralmente hoje a nossa geração tem muito uma impulsividade, né? Sim. De fazer tudo pra ontem. E não vai acontecer quase nunca pra ontem, né? As coisas tu vai errar muito mais do que acertar e ter que ter uma dose de paciência, né? Que não existe também a forma milagrosa, né, cara? A gente vive, como tu disse, uma sociedade aí que hoje a gente quer tudo pra ontem, cara. Então a gente vê muitas pessoas que se dizem ter sucesso ou que vendem uma vida de sucesso na internet, que vendem um curso milagroso pra você. Eu acho que tem muito do perfil, né, cara? Do perfil, cara, tem que ter sangue frio, tu vai ter momentos de dificuldade pra empreender, não é? Até porque a gente vive... A minha vida inteira, pelo menos, a gente ouviu o quê? Não, o legal é tu passar num concurso, que tu vai ter um salário... E é ótimo, tá? É o perfil para muitas pessoas. Sem dúvida. Mas para empreender, cara, eu acho que tu tens que ter essa visão. E eu queria que tu falasse também sobre isso um pouco, voltando para as redes sociais, né, cara? A gente vê hoje, tu falou até que tu teve lá o teu momento com Bolsa de Valores, né? Hoje talvez tu tenha um pouco mais de conhecimento sobre isso. Hoje eu tô fora disso. Tá fora, mas enfim. Não, brincadeira. O que tu vê, cara, nessas pessoas que querem realmente vender curso na internet para empreender de forma milagrosa, cara? Não, eu acho que não... É que é muito fácil tu olhar o palco do outro e não ver os bastidores, né? Então qualquer um eventualmente aluga uma vida pra vender curso através daquilo e ganha muito dinheiro. Vendendo curso, não com outra coisa. Fica rico vendendo curso de como ficar rico, né? Então, eu não acredito muito. Eu acredito muito. Hoje, por exemplo, quando a gente vai entrevistar alguém pra trabalhar conosco, a gente praticamente não valoriza o que a pessoa tá dizendo. Se tem vontade, se trabalha duro. Porque é muito fácil falar, eu vim aqui falar. Sim. Mas quais são os teus resultados? O que tu já fez? O que tu errou? O que tu acertou? O quanto que tu tentou. A gente valoriza 90% aquilo e é mais ou menos de quem tu vai comprar um curso, né? Tu vai comprar um curso de alguém que teve resultado e depois abriu um canal na internet e foi vender curso, como tem vários cases muito bons, ou de alguém que cresceu vendendo curso de como ficar rico, né? Então eu tenho muito pé atrás, assim, com isso, porque eu acredito muito mais no resultado, na trajetória, do que propriamente no que está sendo falado, né? A gente tem que pensar, né? A internet é algo ainda muito nova para a população, cara. Ela estourou agora nos últimos anos, cara. Sim. Quando vem vídeo curto. Então tem hoje todas as... E eu recomendo, né, cara? Eu sou da internet, tem que estar na internet. Porque quando tem pessoas sérias na internet, muitas vezes tu tá ocupando o lugar daqueles... que estão lá pra, enfim, pra extorquir, que tem de tudo na internet, né, cara? Mas eu acho que é interessante isso que tu falou, cara. Mas agora, imagina só, tu falou que cursou, né, agronomia, que tu falou, cursou administração.
Então, acho que os alunos que de repente estão cursando medicina, cara. Perfeito. E no meio do curso eles veem que talvez não seja médico que eles queiram. Tá tudo bem, né, cara, mudar, se reinventar, porque há um estigma também nesse sentido. A pessoa às vezes quer um curso, entra no curso, quando vê, chega lá e fala, pô, não é bem isso. Tá tudo bem mudar. Tu não precisou mudar de empresa, desde que tu abriu, deu certo, ainda bem, né, cara, por muito esforço. Mas nesse sentido, o mundo do empreendedorismo, muitas vezes, a gente tem que aceitar que aquilo não deu certo, se reinventar, né, cara? Eu sou bem aberto quanto a isso, assim, né? Porque quando eu fui fazer essa virada, tudo que eu escutei foi, não é a tua área. Como se tu fosse enquadrado numa área que tu tem um título. O que tu é? Quando me perguntam o que eu sou empreendedor, no genérico. Eu não necessariamente, eu tenho um conhecimento, seja da área que eu fiz faculdade ou de outra área, mas eu não gosto de rotular a pessoa, tu é tal coisa. Porque, por exemplo, tu vai fazer uma faculdade de medicina. Claro que se tu quiser ser médico, tu tem que ter o diploma pra fazer faculdade, assim como se quiser ser advogado ou engenheiro. Mas tem várias oportunidades a partir daí. Por exemplo, tu pode não te enxergar como um médico clínico de consultório ou como um cirurgião. Mas por que tu não vai lá e abre uma clínica e traz outros médicos pra trabalhar contigo? Tá, mas e o médico trabalha no hospital? Alguém tem que abrir o hospital. Sim, ou tem que gerir o hospital. Então, quer dizer, isso é o mercado da saúde e ser médico nesse exemplo ou ser engenheiro é uma das veias ali dentro. Só que a gente rotula tudo. Então, se eu fiz medicina, eu tenho que ser médico clínico. Se eu fiz engenharia, eu tenho que trabalhar numa empresa, numa construtora. E se eu fiz direito, eu tenho que ser advogado. Ou passar num concurso. Enquanto que eu costumo pensar de um jeito muito mais amplo. Tem várias oportunidades ali, não tem certo ou errado, mas cada um tem que ter personalidade de se identificar, né? O que eu quero pra minha vida? Quando eu tiver, eu penso isso. Pensava isso, hoje eu tenho 30 anos, então eu vou falar 40. Quando eu tiver 40, quando eu tiver 50 anos, o que vai fazer eu me acordar motivado com a minha rotina? Né? Então eu nunca tentei entrar muito dentro desse quadrado, sabe? O que tu é? A tua faculdade, o teu diploma. Eu tô fugindo da minha área. Eu nunca fui nada apegado a isso, sabe? Cara, perfeito. Eu acho que tu fala um ponto aí que a gente toca muito, que um dos maiores perigos que tem, tanto na vida do estudante, quanto do empreendedor, de qualquer pessoa, é se estabelecer numa zona de conforto, cara, que tá bom, e ficar e deixar as coisas andar sozinho. E esse é o primeiro passo pra tudo desandar, né, cara? Então, tu te inovar, que nem tu falou, pô, daqui a 10 anos, cara, daqui a 20 anos, tu não sabe ainda o que tu vai estar fazendo, mas tu sabe que tu vai pensar em, pô, vamos pra frente, até porque, né, cara, que nem as pessoas se aposentam pra ficar sentado no sofá. Não, cara, vamos pensar, vamos se movimentar, porque, moçada, a gente ficar parado, nosso corpo padece, a nossa mente também, né, cara? Claro, e eu acho que o primeiro passo pra tu definir o teu caminho é tu ter uma visão minimamente clara do teu futuro. Se tu não souber nada, onde eu quero estar dentro de 10 anos, o que tu vai fazer hoje? Aí tu vive muito mais uma vida de curto prazo. Sim. Bah, hoje a gente tá gravando aqui, é sexta, sextou, segunda, é uma depressão. Se tu não tiver uma âncora de longo prazo pra te direcionar e tomar decisões naquele caminho, principalmente as decisões mais chatas de curto prazo e mais difíceis, tu acaba sempre te manipulando pela zona de conforto, né? E é uma das questões que eu vejo muito da faculdade, que eu não quis fazer, eu sempre me provoquei a não fazer isso. A galera entra na faculdade e entra numa grande zona de conforto, na maioria dos casos. Então eu tô blindado aqui por 5 anos. Depois disso é que eu vou ter que começar a pensar o que eu vou fazer. E ao meu ver, o jogo ele começa quanto antes tu acorda pra vida, seja com 10 anos ou com 30, né? E a faculdade eu acho que não pode ser esse tempo só de blindagem, de piloto automático. É o momento de tu refletir com um certo tempo o que tu vai fazer depois, né? Ah, ótimo, Ramiro. Eu só fazendo também um comparativo, né? Cara, tu projetar, eu falo medicina sempre como professor, Claro. a gente dá o exemplo do curso mais difícil no Brasil, que é a Sem medicina. dúvida, claro. Tu não vai passar em medicina se tu não começar a estudar lá atrás, cara. Ou seja, se tu não começar, tu quer fazer medicina daqui a 2 anos, que é o vestibular, se tu não começar agora e plantar, tu vai chegar no dia e não vai dar certo, cara. Isso é a mesma coisa do planejamento da tua vida. Então tu fala, pô, daqui a 10 anos, cara, tu tem que começar a construir algo para que isso mude daqui a 10 anos. Ramiro, o papo é super bom, cara. Eu quero que tu te deixar livre para falar as últimas considerações aí, alguma dica, algum conselho, falar sobre a sua empresa, que também, pessoal, aqui na descrição do vídeo estará os links. Se inscreva aqui no nosso canal, estará os links das nossas redes sociais, do Ramiro, Mário Quintana. Se inscrevam, vamos juntos pela educação, por assuntos interessantes assim. Então, Ramiro, contigo a palavra. Legal, eu não vou vender muito a ideia do empreendedorismo, né? Porque esse é um dos caminhos, mas agora mesmo falando do caso da medicina, eu tive exemplo de vários amigos e a maior parte da galera, até hoje, pessoas mais novas que eu conheço, tratam
a questão de passar no vestibular com muita impulsividade. A pessoa tem 17 anos, não passou, acabou a vida. Se tu tem uma visão de longo prazo minimamente definida, faz o cursinho por 2, 3, 5 anos. Só um parênteses, cara. Ou tu tem 40 anos e a partir daí tu quer fazer um curso. Cara, tudo bem, faça. Tu tens mais 40, 50 pela frente. Com certeza, né? Então eu acho que é mais importante tu ter minimamente claro essa tua visão de longo prazo, em 10, 20 anos, onde é que eu quero estar. Porque isso vai te ajudar muito mais a ter personalidade e tomar decisões que te levem para esse caminho, né, no longo prazo. Empreender é um dos caminhos. Eu sempre tive essa fome, essa vontade, algo que me alimenta, que me faz me sentir bem, assim, me desafia. Eu sempre gostei de me sentir desafiado. Eu nunca gostei de não ser provocado, assim, a fazer mais e assumir responsabilidade. Mas tem vários caminhos. Eu acho que o ponto é muito ter personalidade. A partir de cada perfil de pessoa, desenha um caminho de longo prazo e começa a tomar decisões pequenas, que movimentem 0,1%. Mas todo dia um pouquinho, dentro de 10, de 20 anos, tu vai estar onde tu te enxergou, sabe? Então, pra mim, isso sempre foi um jeito que eu me convenci de pensar a vida desde que eu tinha 15 anos. E aos poucos tu vai montando tijolinho a tijolinho. Ainda considero que eu tô muito longe da minha visão. E se eu chegar perto, eu vou estender um pouco mais a visão. Que bom que você tem essa visão, né, cara? Mas é o jeito que eu acredito, sabe? Eu acho. Ramiro, muito obrigado, cara. O papo foi fantástico, muitos aprendizados para mim também, para vocês, para todos nós. Esse foi mais um episódio do Conexão EMQ. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até mais. Tchau, tchau.